Boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Live hoje vai ser muito especial com ela, pessoa que eu gosto demais, a psicóloga Ana Paula Lima. Dona Ana. Deixa eu mandar aqui o convite. Para que ela estiver online, ela já vai clicar, é só aceitar. Boa noite a todos vocês. Já deixo o nome da cidade de vocês aí para poder falar. Olha quem chegou! Ei! Tudo bom, Balotelli? A psicóloga que eu mais gosto da internet, disparado, disparado, disparado. E eu sou estudante de psicologia, eu posso falar, ó, a melhor que eu conheço. Ah, Não conheço melhor. Minha referência aqui, ó. Minha ô, referência aqui. Balotelli. Que bom, fico feliz, viu? Porque deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não faço live duas vezes com as mesmas pessoas, não, mas eu gostei tanto de você. Comigo, se você quiser fazer, quando você quiser, a gente, porque eu gosto, porque eu acho que a gente conseguiu, na última live, trazer conceitos. E eu acho muito interessante trazer conceitos. Porque, assim, a gente sabe que na internet acaba que a fofoca, o acontecimento, a polêmica, a confusão acaba gerando muito mais engajamento. Você é produtora de conteúdo, você sabe disso, mas quando a gente consegue subir o nível e trazer o conceito, que é algo que agrega na vida das pessoas, a nossa missão, assim, como, enfim, como criador de conteúdo, ela sobe de nível. Eu acho que ela, enfim, se apresenta um pouquinho para as pessoas que não te conhecem, que eu acho que as pessoas. Pode ter um ou outro que eu não conheço, acho que a maioria conhece, mas fala um pouquinho de você para eles, dona. Falo assim, gente, primeiro é um prazer, né? Igor ou Balotelli? Eu sempre te chamo de Chama Balotelli, o que você de Igor, prefere? chama de Igor. Igor, tá. Apesar que é porque que é muito grande, dá muito mais trabalho, de Igor fica mais fácil. Igor, eu tô travando pra você porque você tá travando um pouquinho pra mim. Então, Tô. para mim você tá Não? 100%. O seu áudio Ai, também tá ótimo. tá, beleza. Gente, é o seguinte, eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, sou psicóloga que vim aqui com todo carinho trazer conceitos, mas de uma forma descomplicada, né, Igor? Porque o Sim, psicologês é muito pesado e a gente, na verdade, precisa resolver, né? E eu exatamente. falo sobre relacionamento, só que eu tento descomplicar o relacionamento para que as pessoas voltem, né, a se relacionar de uma forma mais saudável, porque relacionamento. Você sabe para que que serve o relacionamento, Igor? Vamos lá. Qual que é a tua visão? Para que que serve? Eu diria que é para você ser mais feliz. Mas Juro para você. feliz? Eu acho que assim, você já carrega um tipo de. Eu acho que eu diria que seria o sentido. A gente vive para ser feliz. Por mais que. Uma coisa bem existencialista. Você vive para quê? Para tentar ser feliz. E que você tem muitas Uhum, dificuldades para isso, uhum, por conta que a vida é muito complexa. Eu acho que quando você encontra alguém com um propósito parecido, a vida fica um pouco mais fácil, menos onerosa e é mais complicado de vencer coisas como velhice, solidão e outras dificuldades. Então, assim, o relacionamento, ele deveria, pelo menos para mim, né, fazer com que facilitasse a vida. Não que o assim, outro vai resolver os seus problemas, que a ideia não é uhum, essa. A ideia é que um ajude o outro a resolver os problemas que vão ser de ambos. É uma coisa junta, é uma simbiose, entendeu? uhum. Tá, beleza. Posso te mostrar uma coisinha rapidinho? Mostrar pro Pode, pessoal aqui? pode. A gente está no meu escritório. Aqui tem alguns post-its grudados aqui. Da minha. São os capítulos do meu livro. E ele fala sobre o quanto a gente acredita que o relacionamento é para fazer a gente feliz, para a gente se satisfazer. E sabe que não é. Não Eu é. já começo a live não te ajudando muito, Igor, mas olha só, Não, sabe por não, quê? mas se eu tiver que desdobrar isso, eu tenho até alguns contra-argumentos, porque é o seguinte, quando a gente vive a vida, ela se apresenta com tantas dificuldades.
E assim, muitas pessoas acabam esperando que o relacionamento vai levar você para uma felicidade que você não tem. Uhum. Não é essa. Eu acho o seguinte: você precisa usar o que você puder para tentar ser feliz numa vida que vai te apresentar dificuldades que às vezes pode ser que você não consiga. E se você encontra alguém que facilita isso, por que não? Porque Aí, sozinho, Igor, sozinho não é para qualquer um. deixa eu te dizer, todo relacionamento é para nos curar, é para a gente aprender sobre nós. E curar muitas vezes não é gostosinho, é dolorido. É dolorido. E o teu relacionamento não é para dar certo. Relacionamento é sobre ensinar, é sobre aprender. E por que que é tão importante a gente começar já com isso, né? A gente ir para uma relação sobre isso. Porque a gente tem que, para a gente tirar a expectativa em relação ao outro e olhar para as nossas feridas e o quanto a gente vai aprender com elas. Isso é muito importante, porque a gente daí não fica colocando a responsabilidade no outro e impedindo o nosso crescimento. Sim. Você parte de uma linha que o relacionamento ele te ajuda a crescer, mas no fundo a questão é sempre pessoal. Você com você mesma e o outro ele vai te ajudar e você vai ajudar e vai rolar essa troca. Porque o ponto que você está falando aí eu acho bem interessante. Se você coloca a expectativa no outro e você esquece de olhar para sua parte, é muito fácil de você cair naquela de não deu certo, foi porque o outro não foi bom o suficiente, o outro não fez o que deveria fazer. E você está sempre negligenciando o olhar, que é o mais difícil, para si mesmo e ter que encarar aquele problema ali que é recorrente, ao invés de simplesmente transferir, que você sofre menos. Você transfere e você sofre menos. Sim. Porque quando você segura a coisa toda, como é que é? É um pouco mais complicado. É, um dos capítulos do meu livro diz algo, e tem no meu curso também, que é o seguinte: nunca, Igor, nunca é o outro. Nunca é o outro que te traiu, nunca é o outro que te fez infeliz, nunca é o outro, nunca. E parece, é muito dolorido isso no primeiro momento, mas esse é o grande despertar da consciência. É quando não é o outro que me traiu. Opa, é o que eu vou fazer com isso a partir de agora. O que dentro de mim acendeu ou murchou que para dar continuidade. É bem de Sartre isso, né? Não importa o que os outros. Não, é bem existencialista a sua linha de trabalho, né? Não, o que os outros fazem com você não importa. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. O que importa é o seguinte: o outro me fez mal porque eu permiti esse mal, mas o que que eu aprendi com isso? Então eu vou usar para o próximo tentar que a coisa seja diferente. Muito bom, esse seu primeiro capítulo do livro já é assim, já é colocando assim para a pessoa. Já é para a pessoa já levar uma paulada e falar, meu É uma Deus, paulada, é uma paulada. Eu falo muito sobre isso também, mas acaba sendo difícil porque assim, a internet tem sempre modas de pensamento, né? E toda moda de pensamento, você fala muito sobre a coisa da dor. Toda moda de pensamento, ela sempre arruma alguma solução muito rasa para trabalhar um problema muito complexo de dor muito profundo. E tipo, por exemplo, vou jogar a culpa no outro. Um exemplo assim, de moda de pensamento, narcisista. Se você fala que o seu ex era narcisista e você não fez nenhum diagnóstico, você não tem nada, você só acha isso, você tira de você uma série de responsabilidades para o seu relacionamento não ter funcionado. Porque, pô, se o meu ex é narcisista, a culpa é do meu ex. Tá resolvido, certo? é, certo. Aí você Só teve 10 ex-narcisistas. o que isso diz sobre você? Dedo podre, dedo podre. Né? E por que que você tem o dedo podre? É muito duro, a gente se dá conta, né? Inclusive, vamos deixar para o final algo. Eu queria deixar para o final algo, principalmente para as pessoas que têm mágoas dos ex. Eu queria dar uma dica muito especial para essas pessoas. Vocês me lembram, gente, no Eu vou final, deixar anotado aqui. que eu quero dar uma dica Pra, muito importante. sobre superar o ex, é isso? Tentar Se, se livrar se disso? Se passou por relações muito doloridas, se ainda tem mágoa, o porquê que você não está conseguindo se conectar novamente. Dona Ana, tá anotado que já não será esquecido.
Tá, eu fiz aqui uns tópicos aqui, Bora lá. e assim, bora nos tópicos então. Vamos começar falando sobre solitude, solidão. Como é que você está vendo esse movimento de pessoas que estão caminhando para o envelhecimento sozinho? Que era uma coisa que não acontecia outras décadas, né? Essa quantidade, pelo menos. As pessoas sempre queriam arrumar alguém para poder envelhecer junto. E agora a gente está chegando numa gerações que vão ter pessoas que vão envelhecer sem ninguém. Como é que você vê isso daí? Tá, sabe, a primeira coisa que eu vejo, sabe o que eu acho? As pessoas primeiro estão confundindo, né, a busca pelo amor próprio e pela sua proteção emocional, elas estão confundindo, né, com isolamento emocional. Né? E daí, por que que eu me isolo emocionalmente? Porque se eu me isolo emocionalmente, eu não corro o risco de ser rejeitado, humilhado, abandonado, injustiçado, traído. Então, essa é a primeira, a primeira é o que eu mais vejo com frequência. Só que existe um problema. Aí elas se escondem atrás de dois discursos. Ah, estou à procura do meu amor próprio, e segundo, né? Eu estou escolhendo ficar sozinho, a famosa solitude. É, deixa eu te falar uma coisa, a solitude é uma delícia. Na solitude, eu não preciso beber, eu não preciso sair na balada e cair, eu não preciso, né, ficar à mercê do prazer imediato. Na solitude, eu fico bem comigo e se aparecer alguém, eu tô tão bem comigo que a conexão vai ser fluida. Só que o que que acontece? As pessoas fazem esse amor próprio, mas aí também vivem a vida, né? Ah, é muito melhor ficar sozinho, mas escondem uma solidão. O que que é uma solidão? É uma emoção, né? É algo avassalador que ela não quer sentir. Você quer ficar triste às vezes? Não, mas vem um gatilho e te deixa triste. A solidão está acontecendo a mesma coisa. E daí o que acontece? Ficam tristes, magoadas, corpo de dor fica ativado, aí elas saem com os dedos nervosos dizendo: pra que relacionamento? Né? Tá todo mundo interesseiro, o homem é banana. E fica aquela guerra de sexo. É Fez muito sentido? fácil é muito fácil você colocar a culpa nos outros e você também vestir uma máscara para a sociedade, porque assim, a rede social, ela ajudou as pessoas a fugirem dos seus problemas e colocar uma armadura ali. Na rede social você pode ser rico, você pode ter um corpo bonito, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo. Você pode ser super feliz, aparentemente está tomando um vinho sozinho e está feliz. Mas só quem vai saber de fato se você está feliz ou não é você mesmo. E aí é muito fácil. É porque eu acho que é o seguinte, a rede social ela fez com que tudo virasse uma commodity, tudo virasse marketing, tudo virasse engajamento, tudo virasse sucesso. Então, ninguém quer vender que tá mal, porque tá mal não vende. Porque tá mal não vende. Ninguém quer vender que está pobre, ninguém quer vender que está com dificuldade. E é muito fácil, ao invés de você reconhecer que tem problemas para se relacionar e buscar formas, por exemplo, indo para o psicólogo, para poder melhorar, ler alguma coisa, você coloca a culpa no outro, cria uma qualificação ali impossível, tipo, ó, eu tô solteiro porque a mulher que é para mim não tá merecendo. Então, eu continuo solteiro, mas eu tô bem. Tipo, você. É como se fosse assim: você é o produto que tá doido para ser vendido na prateleira há meses, mas ninguém compra porque o produto não é bom e você não abaixa o preço ao invés de reconhecer que o seu preço pode não estar bom, pode não estar na prateleira, ou que você precisa trabalhar esse produto, porque é fácil disfarçar a dificuldade com a rede social. O difícil é disfarçar para o travesseiro, que vai estar lá ouvindo seus pensamentos ali à noite. E isso é dificuldade. E daí, sabe o que acontece? As pessoas nem percebem. Elas caem numa armadilha perigosa, carência afetiva. E daí, elas ficam Eu reféns de queria eu hábitos. queria que você falasse por isso no ponto seguinte: a pessoa que está vivendo a solitude artificial, achando que está bem, mas ao mesmo tempo acumulando aquele sofrimento e os anos vão passando. E aí chega num ponto, essa pessoa que está frágil, vulnerável, se entrega desesperadamente para alguém que, sei lá, é o cafajeste ou o canalha. Você podia falar um pouco sobre isso? Essa questão? Vamos lá. Eu tô um tempo sozinha, né? Ou sou sozinho. O que que acontece? Como é que eu passo a ver a realidade? Começo a ver a realidade com um filtro de dor, com falta.
né? Eu vou acumulando ali emoções densas, né? Eu vou ficando com vergonha, com culpa da situação que eu estou, muito tempo eu estou ali naquele lugar. E daí o que que acontece? Como eu estou vulnerável, como é que eu vou ver? Como é que eu vou ver a vida de uma forma vulnerável? Aí eu vou me conectar a uma pessoa saudável emocionalmente? Não. Eu vou me conectar com aquilo que eu estou reconhecendo no momento. E no momento, o que é que eu estou? Estou carente. Eu vou me conectar a uma pessoa também carente. O que é a carência, gente? Carência é falta. Então, eu vou me conectar com aquilo, né, que como eu estava sem e tô com muito sofrimento, qualquer coisa que vier e que corresponda a um pouquinho da ferida, que preencha um pouquinho da ferida, né, da solidão, pronto, já é o suficiente. Igor, estava estudando hoje, né? Porque passei o dia todo estudando, escrevendo, eu queria trazer uma coisa para vocês. Todas as pessoas que nós nos relacionamos, elas são reflexo do nosso mundo interno. Essa é uma realidade, uma verdade muito dura. Então, se você olhar para o teu último relacionamento, foi um relacionamento doloroso, a pessoa, ela te fez sofrer, ela foi má, ela te traiu. Então, deixa eu te dizer uma coisa. É exatamente isso que teu mundo interno representava e você precisava curar. Você precisava entender que não adiantava ser bonitinho, não adiantava ser riquinho, não adiantava falar 5 idiomas, não adiantava. Isso era uma busca sua, uma carência sua. Você se achava inteligente? Você se achava suficiente? Entende? Por que que é Sim, tão importante a gente olhar para nós? E daí o que acontece? Por que que eu vejo as pessoas ficarem tão carentes? Porque elas não cuidam das principais carências que existem. Você conhece quais são, Igor? não, não. Eu sempre mostro com esses dedos, prestem atenção agora, vocês que estão aí, vocês não saiam, vocês não vão lavar louça, vocês vão ficar aqui prestando Preste atenção. atenção que é aula. Existem três carências: a carência espiritual, a carência de si e a carência de pertencimento. Eu coloco aqui nesses dedos porque em grau de importância. Essa aqui, a de pertencimento, é a mais sorrateira, que é o quê? Vamos lá, vamos começar por cima. Carência espiritual não tem nada a ver com religião. Carência espiritual é uma falta que eu tenho de integração com um todo. A falta que eu sinto de que qual peça do quebra-cabeça que eu sou. A carência de si é eu não ter noção das potencialidades do que eu tenho para pertencer a esse todo. E por fim, eu não sabendo com o que é esse todo, qual a potência que eu tenho para ajudar nesse todo, eu começo a não saber onde eu pertenço. E daí o que acontece nessa falta de direcionamento, o que vier, eu me conecto. E eu vou me conectar cada vez mais conforme essas faltas. E daí vem a pergunta de milhões, dona Ana, como é que eu resolvo isso? Por que eu coloco a carência espiritual em primeiro lugar? Quando espiritualmente eu estou alinhada, né, ou alinhado, o que é estar alinhado espiritualmente? É eu entender que eu faço parte do todo. Inclusive, aqui vocês vão entender a dica que eu vou dar no final. Então, vocês fiquem aí, Fiquem aí, fiquem aí, né? fiquem aí, E porque aqui é aula. a carência espiritual é mais importante porque quando eu não preciso me preocupar se estou sozinha ou não, porque nessa conexão que eu estou com o todo, nada me falta. E daí o que acontece? Essa conexão com o todo, eu me preencho de mim. Ah, que potência eu tenho! O fato de eu existir já é uma grande potência. E por fim, eu não preciso ficar me encaixando na vida do outro, porque eu já entendi que eu sou conectada com algo maior, e entendo que eu sou uma peça importante no quebra-cabeça, e por fim, preciso pertencer na Dona, vida do outro, porque eu Dona Ana, eu pertenço. diria para você que esse propósito espiritual que você falou, ele está muito relacionado com o budismo. Quem estuda um pouco do budismo sabe disso, porque essa ideia de você estar em harmonia com a vida, com o mundo, com o fato de estar vivo,
Se a gente busca na vida uma forma limitada de propósito, tipo, meu propósito é ficar rico, meu propósito é isso. A partir do momento que você realiza aquele propósito, você vai para aquele pêndulo de novo. A ânsia de ter, o tédio de possuir. Tipo, cheguei no degrau e aí eu faço o que agora? Vai ficar ansioso de novo. Essa corrida atrás do rabo não tem nada a ver com a busca espiritual. A busca espiritual é a busca de talvez um estado de contemplativo e de plenitude. Sim, Coisas simples do tipo, você acordou e o dia tá bonito e você fala assim, é isso. é É a isso. busca espiritual. E isso eu acho que é o grande desafio, por quê? Vou falar uma coisa bem polêmica aqui. Dependendo da religião que a pessoa esteja, que trabalha com a ideia de meritocracia e promessa, você foge totalmente dessa busca. Porque você vai para uma pessoa, tipo, produtividade, reconhecimento, e aí quando joga para relacionamento, é pior ainda, porque você falou agora sobre a pessoa que se coloca com um currículo. Eu tenho doutorado, eu conheço 20 países, eu tenho um corpo lindo, eu tenho várias cirurgias, eu sou isso. E aí você vai para um relacionamento esperando que o outro reconheça todo o seu currículo. E o outro, não, eu não reconheço. E você, meu Deus, como que não reconhece? Tipo assim, cara, você não tem poder nenhum sobre os olhares do outro, sobre o coração do outro, sobre o que de fato é interessante ou pro outro. Tudo aquilo que você está colocando que vale alguma coisa deveria valer para você sem você esperar que o outro considere como algum valor, porque é um valor seu. E se trata de você, não do reconhecimento do outro. Mas se você espera que aquilo vale porque o outro reconhece, aí de fato você tem que se questionar sobre os seus valores. Porque será que vale mesmo? Porque você precisa do reconhecimento do outro. Se valer, será seu. Exatamente. Viu só? Estamos alinhados em relação a isso. Por isso que eu coloquei, para vocês não esquecerem mais. O dedo espiritual, aqui é o espiritual, é o mais Você vai falar importante. nisso no seu livro? Eu vou Vou. querer muito ler o seu livro, porque eu acho que isso, pô, Dona, isso é uma coisa que as pessoas deveriam falar muito na internet Uhum. sobre o espiritual. E aí eu quase É, não vejo, porque é eu uma acabei. maneira de você quebrar o Uhum. sentido da vida das pessoas, que eu vejo que o sentido da vida das pessoas é consumo. É Não. consumo. Consumir para receber o reconhecimento pelo consumo. E tem que quebrar isso, porque isso leva a sentimentos horríveis. Porque você entra numa ideia de vida de recompensa, de reconhecimento que não E acontece, você. que na prática não vai Não, acontecer. exato. E você fica projetando isso nas suas relações, por isso que você fica insuportável na sua relação, porque daí você quer também que o outro corresponda às suas expectativas. Um dos meus capítulos mais bonitos do meu livro, eu falo sobre fé. E a fé é a ponte direta para essa conexão com a espiritualidade, né? E a fé, como eu coloco no livro, não é a forma como pelo menos ensinaram para a gente, né? De ter uma esperança em algo, esperança em um relacionamento, esperança no Não. príncipe, esperança na princesa, não. A fé já é viver um lugar de principado, né? Um lugar onde eu já acordo no meu palácio, né? Não é gostoso, Igor, você se É, relacionar com uma pessoa que já acorda, né? Oba, vamos lá, mais um dia, né? Mas Ana, as pessoas não precisam ser como você. Não, não precisam, mas a pessoa que mas não se elas está exercitassem isso, a vida ficaria mais fácil. muito É mais. o que eu falo, nem todo mundo vai ter animação todo dia porque a vida é dura, mas se você exercitar uma animação e aprender a reconhecer coisas simples, se você tem uma casa confortável, se você tem pai e mãe vivos, se você tem pessoas que gostam de você, você está tendo muita coisa e entender que isso já é o suficiente para ser a sua arma e você correr atrás, já vale muito, porque às vezes a gente fica esperando muito do mundo, as pessoas esperam muito do mundo. E o mundo, cara, o mundo não tá nem aí, porque cada um tem seus próprios problemas. Então, assim, essa busca por aceitação, por uma determinada carência, é a dificuldade de poder olhar para dentro de si, de reconhecer o que tem valor e trabalhar isso. Eu consigo te Sabe, entender bem porque eu sou um cara assim, que eu dou valor a coisas simples porque eu acho que é o simples que vale. exatamente. Na verdade, na verdade, o simples é muito requintado, né? É, Porque no simples ele passa despercebido, mas é a soma de vários simples
é que vão transformar, né, a vida. Eu estava aqui hoje, né? Eu passei o dia todo, eu tô desde as 3 da tarde escrevendo o livro, fazendo as coisas dele. E por algum momento eu fiquei pensando, poxa vida, eu podia tá um dia bonito, tá um sol bonito, eu podia estar fazendo outra coisa, né? Estar com a minha família de alguma forma. Por que que eu tô falando isso e tô trazendo relacionamento, né? A gente não imagina o quanto esses pensamentos ruminantes faz com que a gente entre em armadilhas em relacionamento, fazendo com que na primeira que uma pessoa que me entregue um presentinho a mais, que me entregue um movimento a mais, faz com que eu já caia, né? Eu já vou para um lugar, né? E onde eu depois me perco totalmente de mim, né? Então é por isso que eu falo, eu trago muito a carência e a sensação contínua de insatisfação e medo é um dos principais motivos pelos quais as pessoas se relacionam de forma tóxica, né? Ou não conseguem se relacionar. Perfeito. Vamos falar sobre mulheres independentes? Vamos falar sobre isso? Porrada agora? Eu quero saber o Vamos! seguinte: as mulheres independentes são chatas e são cri-cris e querem homem perfeito e por isso que elas estão sozinhas? Joguei só a bomba e quero ouvir você falar. Ai, meu Deus do céu! Oh, gente, eu acho que mulher chata e exigente, né? Em tudo quanto é idade. Tudo quanto é idade. As meninas novas que estão tendo acesso à informação, por que que elas não são exigentes também? Eu acho que as E pessoas estão são, confundindo. e são também. São! Isso daí já é, isso daí de cara. Hoje em dia, principalmente por conta de rede social, todo mundo tá exigente. Não tem a ver com mulher, homem, velho, novo, todo mundo tá exigente. Porque todo mundo acaba, por conta da rede social, achar um grupinho de apoio, de pertencimento ali, um grupinho online, que vai te dizer o que que você tem que cobrar, mas não vai te dizer o que que você tem que entregar. Não vai Exatamente. te dizer como que você tem que se curar. Ele vai te dizer só o que você tem que exigir, beleza. Mas o que que eu entrego? Não dá a parte difícil, só dá a parte fácil, porque fica mais fácil, né? É difícil vocês falar para alguém, tipo, ó, por que você não melhora aqui? Porque é um processo, é um trabalho. Por exemplo, para a gente ter uma vida boa, contemplativa, o autoconhecimento, ele é fundamental. E o autoconhecimento é um exercício que, por vezes, vai te machucar. Porque ter que Sim, encarar com determinados problemas, às vezes, é você conseguir se colocar num nível de percepção e entrega para o outro que vai te colocar numa dificuldade, numa vulnerabilidade, e você vai ter que resolver. Às vezes, ouvir coisas que você não gosta pode ser perder uma amizade, pode ser deixar de falar com alguém, porque você quer ouvir coisas boas. Não é fácil ouvir coisas ruins, mas é um exercício. E sem ele, como é que você vai melhorar? Sem crítica, como que você cresce? sabe, Igor, essa é uma fala muito masculina, né? E uma fala muito insegura. Vamos lá. Vai existir gente exigente em tudo quanto é idade, gente bem, é, sabe, em vários. Eu fiz um vídeo, né, das mulheres do pacote de BO, né? Ah, não fiquem com mulheres após o 40 que são pacote de BO. Gente, vai ter mulher aos 18, 19, 30 Exatamente. que vão ser pacotes de BO, né? Mas vamos lá. A mulher bem-sucedida, a mulher inteligente, a mulher que estudou, está se conhecendo, ela tem menos medo de sair das relações, né? Então vamos falar, as pessoas gostam de falar de exigente. Vou falar uma coisa para vocês, tá? Elas não são exigentes, mas elas têm menos medo de perder. E tem uma outra coisa também, elas não têm mais tempo, elas não têm mais paciência, não têm mais saco. Então, às vezes elas não são nem exigentes, não. Às Ó, vezes elas. Ah, e essa linha que você está falando aí, inclusive eu fiz um vídeo ontem sobre isso, que eu falei que, para mim, uma das maiores vantagens, eu botei até no vídeo, como a maior vantagem para relacionamento com mulheres mais velhas,
E eu falo, até com lugar de fala, porque eu tive vários relacionamentos com pessoas com diferença de idade de 8 de 10 anos, que não é tão comum, é porque o fato da mulher não ter mais tempo encerra o joguinho desde o primeiro encontro. Tipo assim, não tem jogo. O que eu quero é isso, o que eu entrego é isso, vamos conversar, vamos negociar, vamos tentar resolver. E isso é ótimo. Por quê? Porque você já estabelece aquilo que tem que Uhum. ser estabelecido, aquela conversa que você poderia deixar para ver lá na frente, você já viu logo, porque a pessoa já viveu bastante para não perder tempo e não tentar mudar, e não tentar complicar, vamos facilitar aqui. E eu acho isso excelente. Eu falo para os homens, assim, cara, uma mulher que tenha um entendimento de vida, que já passou por boas coisas, é a mulher que tem mais capacidade de reconhecer se o cara é legal. Porque ela já teve caras ruins, e se você for um cara legal, ela sabe, ela fala assim, pô, esse cara é legal. E ela vai se esforçar para poder manter isso. A outra que tem pouca experiência, às vezes ela nem sabe o que é um cara legal, porque faltou repertório de vida. Tipo, 20 e poucos anos, você vai para um relacionamento, você tem bagagem de vida para poder verificar se você escolheu certo ou não, porque você ainda tem, ainda é um copo vazio ainda. Uhum. E além de tudo também, você não tem aquela responsabilidade, tipo assim, ah, se der errado, eu tento de novo. A outra que já perdeu bastante tempo, ou o outro que já perdeu bastante tempo, ele não quer que dê errado, ele não quer tentar de novo, ele quer que dê certo. E ele vai tentar fazer dar certo no primeiro dia. E eu acho isso muito, eu acho isso uma das maiores vantagens para se relacionar com alguém maduro. A pessoa não quer perder tempo, e eu acho isso ótimo. Eu acho isso uma grande vantagem. Teve um comentário aqui que a pessoa disse assim: elas estão muito exigentes e oferecendo pouco. Vamos lá, existem mulheres inseguras em todas as idades que realmente fazem isso, tá? Mas a mulher segura, ela não vai ser, não é sobre ser exigente, não. Ela não vai perder o tempo dela em oferecendo algo com o qual ela não se conecta. É diferente. Agora, quando ela se conecta, ela oferece sim. E daí não é nenhuma questão de não se valorizar ou não se valorizar muito. Gente, vamos desarmar um pouco. Relacionamento é sobre aprender. Sabe, muitas mulheres muito bonitas, né? A Grazi Massafera uma vez fez um vídeo muito bonito. Ela disse assim: gente, não é porque eu sou bonita, bem-sucedida, que estar sozinha coloca em mim uma placa de que deve ser chata, deve ser exigente, é insuportável Sim. viver com ela. Não! Gente, são várias coisas acontecendo no universo que estar neste momento solteira ou solteiro, as coisas são como são. As pessoas reduzem a complexidade humana a um simples critério. Ah, você tem possibilidades, você tem dinheiro, tem fama, você tem uma vida boa, confortável, você tem beleza. Por que que você está sozinho? Algum problema você tem. E não. Porque a gente não sabe o grau de complexidade que a pessoa tem no dia a dia que pode estar causando uma dificuldade para a pessoa se relacionar. Ou se a pessoa está muito bem e acha também que não está valendo a pena se relacionar agora, porque a gente não sabe o projeto pessoal da pessoa é muito particular. Se você julgar alguém por um resultado, tudo é muito resultadista. Ah, e outra coisa, ninguém garante que a pessoa que esteja no relacionamento esteja mais feliz do que a que está solteira. Porque a única coisa que você sabe é que está no relacionamento, mas só vai saber se aquilo é bom ou não quem está vivendo. Exatamente. Tem um momento no meu livro que eu falo sobre o quanto é perigoso a gente ficar tirando conclusão. Porque, sabe, Igor, eu tiro a conclusão de que você é um homem bonito, bem-sucedido, então você é uma pessoa que Deus me livre, não vai nem olhar para mim, né? Deve ser soberbo, tá solteiro, tempão solteiro, ainda fala de relacionamento, deve ser dodói de relacionamento. Eu nem me comunico com você. Olha, tudo por causa de conclusão. E o É, Igor passa mais um mês, mais os 6 meses, mais um ano sozinho, porque várias pessoas tiraram conclusão dele, né? Então, assim, isso é muito complexo e não dá para ficar apontando o dedo, dizendo é o problema da mulherada exigente. Não, não dá. Ah, é problema dos homens bananas. Não, porque também está vindo o discurso de que os homens estão bananas. E daí a mulherada vai ficar muito brava comigo, tá, Igor? Que eu vou dizer. pode Posso dizer? falar. Tem muito homem
Ana, é por isso que a mulherada tá solteira? Outra bomba aí. Elas não vão ficar bravas por causa disso, não. Como diz, quando eu e a minha amiga, minha sócia, ela tá aqui na live também, a gente sempre fala. Os homens podem até estar bananas, mas as culpadas somos nós. Queria que você desenvolvesse um pouco isso. Sabe por que que a gente é culpada? Porque nós somos mães de meninos, nossas mães, avós eram mães de meninos. E o que que acontece? Vou dar um exemplo, tá? Eu tava num. Parece bobo, tá? Vocês prestem atenção aqui, mulherada. E Preste homem atenção. também. Eu tava em um restaurante e uma moça deixou cair todas aquelas fichas, as comandas no chão. Sim, Tinha um homem do lado dela. E daí todas as mulheres se posicionaram para ajudá-la. E o homem? Não. não fez Sabe? nada. Não, por quê? Porque ele estava no lugar de ser servido. Lembra? Era um restaurante. Nós, você está entendendo? E o que que seria correto? É a gente parar. Você pode ajudar aqui, por favor? Educá-lo. Porque o óbvio precisa ser dito. Na caixa Precisa. de ovos está escrito: contém ovos. Então a gente precisa. Mais um exemplo bobo. Eu fui pegar um aéreo e tinha um negócio do avião ali. Como é que é? Quando a gente vai fazer. Check-in? Não, Não. quando a gente para o ônibus para embarcar no avião, tem um nome aquilo. Ah, sim, Baldeação, não, sim, o o transfer não, é o. transfer. É o É transfer. o transfer. E estava chovendo muito. E tinha um homem com um guarda-chuva. E aí eu entendo, por conta, né, de toda essa revolução feminina, da questão do assédio e tal, eu entendo que alguns homens estão com medo. Tem muito homem que Mas, tem muito homem que tá com medo de mulher. mas ele estava com guarda-chuva, eu estava na chuva e eu fui me aproximando dele, olhei, vi se ele tinha aliança ou não, para não arrumar confusão. Ele não tinha aliança. E ele viu que o meu direcionamento, eu sorri para ele e falei, chuva forte, né? Ele quer vir aqui? Ou seja, eu precisei me comunicar, então, ou seja, a gente precisa alimentar esses movimentos de que, olha, homem, essa é a sua posição, pode me ajudar? Eu dou liberdade para você. Então, começa numa movimentação feminina. E aí, as mulheres podem ter que ficar bravas, é tudo responsabilidade nossa. A gente tem um cérebro, uma morfologia diferente da de vocês. Enquanto vocês estão pensando em uma coisa, e é por isso que vocês conseguem ir para a caixa do nada, a gente está pensando em várias coisas. E isso é a aptidão neurológica. Então, é justamente por conta disso, não dá, não dá, dona, não tem paciência. É óbvio, o óbvio precisa ser dito. Não adianta. E a gente tem aos poucos tem que ir educando. Você tem filho em casa? Vem aqui, vai lavar a louça, carrega aqui para tua irmã. Você é mais forte, faz isso, faz aquilo. E aí, quando a gente fala de mais forte, gente, pelo amor de Deus, existe uma questão física, química, que a gente não pode ignorar. A gente não tá aqui. Ai, diminuindo a mulher, eu posso fazer tudo, Igor. Tá vendo essas paredes aqui? Eu pintei tudo. Nunca mais pinto. Agora é só seu amarilho. Quando a gente reconhece que tem coisa que o homem faz melhor e coisa que a mulher faz melhor, isso não é demérito nenhum. Por exemplo, poxa, uma mulher está numa estrada à noite e o carro dela deu problema e ela tá lá. Você está passando de carro ali, você é homem. Cara, você está vendo que tem uma mulher ali? Se fosse um grupo de homens, você poderia até não ir achando que poderia ser um assalto e tal agora, mas está vendo que é uma mulher sozinha ali? Para o carro e pergunta: quer ajuda? Quer que eu te faça alguma coisa? Se for trocar um pneu e tal. Por quê? Porque o homem ele tem mais ele tem entendimento disso e a mulher vai se sentir mais segura, porque pô, um cara legal prestando uma assistência. Isso em outras épocas era algo mais fácil de fazer porque os papéis eram bem definidos. Agora, como a gente tem esse conflito de narrativas, por exemplo, tudo é questão judicial, coisas do tipo, se a menina me namora e vem aqui no meu apartamento, ela vai me colocar na justiça para dizer que tem Sim, direito ao apartamento, não sei o quê. Aí, surge, aí entra para essa área dos advogados, que a internet, infelizmente, ela dá voz a vários especialistas e existe um mau caratismo
para você promover o pânico. Tem caras que ficam promovendo todo tipo de pânico relacionado à mulher golpista, que às vezes é um caso só, e os homens que têm menos repertório de mulher, os caras que não conheceram pessoas legais na vida, eles vão achar, cara, me relacionar é uma merda, porque eu vou ficar vulnerável e posso tomar um golpe. Só que você tem muitas vantagens para a sua vida afetiva de ter um relacionamento. E se você ficar ouvindo um único discurso, você vai ter um pensamento muito pequeno. E isso acontece para os dois lados. Essa ideia de que todo homem é um potencial estuprador, por exemplo, parece que é fácil, mas não, porque aquele homem ali, que é o potencial estuprador, ele teve uma mãe que poderia ter muito bem educado, ele pode ter uma irmã, ele pode ter uma avó, ele pode ter todo um amor perante as mulheres que deram amor para ele. Então ele não é um problema para as mulheres, muito pelo contrário, ele é um cara que pode muito ajudar as mulheres. Só que se você ficar nessa de apedrejar um lado e esquecer de tentar essa comunicação, você tensiona as relações. A relação tensionada, tipo assim, todo mundo no extremo. Cadê o meio? Cadê a. Igual você falou, o cara tava com guarda-chuva, você sorriu com os olhos, ele percebeu, foi simpático, a coisa funcionou. É basicamente isso. E você sabe, Igor, eu tinha tudo para detestar, para ter um discurso de ódio em relação ao público masculino. Tem muitos Por homens que conta da. te seguem, né, mano? Então, é justamente a fórmula que eu vou dar para as mulheres no final. Por que será que hoje meu maior público é masculino? Por que será que hoje eu atendo meu maior número de consultorandas Eu respondo isso com uma palavra. Linguagem. Você tem linguagem? a sua linguagem. É, Você sabe a linguagem que funciona para os homens e eles entendem de forma muito fácil. Você se comunica muito bem e os homens percebem sinceridade e segurança e isso funciona. Porque a linguagem, ela desarma o preconceito. Você vence o preconceito ou você vence a ignorância com linguagem, colocando o conectivo certo, a palavra certa, às vezes o tom de voz certo e a pessoa ela vai vencendo aquela resistência que ela tinha. Agora, se a linguagem não funcionar, só vai haver atenção. Coisa agora, não encaixa. agora, Igor, eu podia tudo ter uma narrativa de muito ódio para não gostar dos homens. Eu fui abandonada pelo meu pai quando eu nasci. Eu infelizmente, fui abusada sexualmente na infância por o pai de uma amiguinha. Eu passei por relacionamento onde eu fui muito traída. E, enfim, entre outras histórias. Uma pessoa que viveu tudo isso, como que ela viria o público masculino? Um pavor, querendo se afastar, fugir, porque só aquilo só te causa dor, só te causa E, medo. e eu precisei fazer algo, que é o que eu vou dar no final da live, que é o que talvez você aí de casa precise fazer, que transformou a minha vida em relação aos homens. E foi justa, e não só mudou o cenário, para você ter uma ideia, né? Hoje são os homens. Se eu tivesse raiva dos homens, se eu não falasse para eles, se eu não fosse em busca de entender a mente deles, hoje meu maior faturamento vem da onde? Dos Dos homens. homens. Eu ia te fazer essa pergunta, se isso foi um dos catalisadores para te incentivar a estudar psicologia, as Foi, suas experiências pessoais foi. com os homens, para você tentar entender e se recuperar disso, você foi estudar isso. Isso, exatamente. E justamente entender a minha relação com eles fez com que eu me abrisse muito para a mente masculina. E óbvio, né? Para de alguma forma me defender em relação ao mundo, eu também acabei é, atuando muito numa energia masculina, né? Então, mas fazer as. Você podia trazer esses conceitos para gente? Aí eu tenho tanto. Energia masculina, energia feminina. Eu sei que isso é pisar em ovos, mas tenta falar de uma maneira que. É difícil, É né? super Falar isso. complicado. Porque Mas parece que é um conceito estético, né? Quando você acaba é, colocando, parece que é um conceito estético. Parece assim, determinados arquétipos te deixam na energia masculina, determinados arquétipos te deixam na energia feminina. Mas assim, se você pudesse definir, como é que você vamos lá. definiria? Todo mundo tem, né, essas polaridades atuando, né? Essa energia, essa força masculina e essa energia feminina. A masculina, ela tem muito a ver com a tua pulsão de conquista, com a sua força, com a sua resistência, com a dominação, com o controle.
Todos nós temos isso, todos nós. Algumas pessoas atuam nessa energia um pouco mais. E temos a energia feminina, que ela é mais vulnerável, ela é mais doce, ela é acolhedora, criativa, intuitiva, é a nossa parte, né? Criativa, intuitiva, acolhedor. Então, você pode ser acolhedor. Isso te faz feminino? Não, Entende? Então, você não pode ser uma pessoa que nutre uma relação. Te faz feminino? Não. não. Qual que é o problema? O problema é quando, por exemplo, né, uma mulher, né, eu teve um momento na minha vida que eu fiquei com a energia masculina muito mais aflorada. Por quê? Questão de sobrevivência, né? Acabei ficando sozinha, né? Depois de 19 anos de um casamento, não sabia viver sozinha. Eu casei muito nova, eu tinha 19 anos. Então, não, daqui, vem aqui, mundo, vem aqui, que agora eu resolvo, eu faço. Aí, não, eu vou conquistar minha casa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou trabalhar, né? Você entra num estado de guerra, Exatamente. você entra num modo bélico. Estou ali pronta E, para e, qualquer tipo de circunstância extrema, sendo que a vida vai te dar circunstâncias extremas que você vai ter que entrar no estado bélico, mas dependendo da sua vida, ela também vai te dar um estado que você não precisa estar com esses nervos aflorados. E você precisa viver, relaxar, e- se divertir, exatamente. curtir. E se você ficar só no bélico, olha que merda que vai ser. Aí o que aconteceu com as mulheres? Entraram na menopausa antes, lipedema, fibromialgia, diabetes. Agora vamos para os homens. Os homens também têm a alta sensibilidade, né? Ficar muito sensível, né? Ai, tudo se dói. Ai, meu Deus, tudo leva para o lado pessoal. Ai, porque Eu posso te fazer uma pergunta grosseira nesse ponto? Assim, desculpe um termo, mas o homem que ele tem certa complexidade existencial, que ele é sensível. O homem que tem uma sensibilidade um pouco fora do comum. Sabe o cara que sai do programa comum, que é tipo futebol, cervejinha e olhar uma bunda? O cara comum, o cara que tem, sei lá, outras coisas, que vai bem para esse lado. Esse cara brocha a mulher? É broxa. foda, né? É, desculpa o palavrão. É broxa, porque vamos lá, né? Se ela está com a sua energia feminina, se não está aflorada, está em busca o quê? Justamente a complementariedade. E a complementariedade não é essa alta sensibilidade, não é essa, não é esse, desculpa o termo, não é ficar lavando pinto toda hora, né? Não é, ai, não sei, nananã, tal lugar. Não, vamos lá, porque lembra da energia masculina, da conquista, do fogo, da execução. Não tem problema, eu resolvo para você. Esse é o problema, eu resolvo. Então, o que que Eu acontece? acho que o homem ele tem que ser um facilitador prático da vida da mulher. Ele tem que ser o seguinte, ó, chegou na casa da mulher, dica para os caras. Quer ganhar um relacionamento? Ó, tem goteira ali. No outro dia você está no telhado lá resolvendo. O carro da mulher tá fazendo um barulhinho. No outro dia você já está com a peça ali já resolvendo. Mostre-se um cara útil, funcional, que a mulher vai perceber que você é um cara que está preocupado com ela e tá cuidando dela, a vida dela está ficando mais fácil. Essa é a melhor maneira de ser homem. É, Ao invés a mulher tem um problema, você não é psicólogo para tentar sofrer junto com ela. Ela não quer isso. Ela quer alguém que, enquanto ela sofre, e talvez você consiga ajudar com uma palavra ou outra, mas se você estiver resolvendo os BOs dela, ela vai sofrer menos. Porque é só o sofrimento ali e a preocupação com o BO já ficou com você. e por quê? Porque a mulher a mulher sabe que ela consegue fazer e ela vai fazer. Só que o que ela precisa de segurança emocional. O que que é isso? Para o homem, uma goteira pode ser uma goteira. Para a mulher, não é uma goteira. Sabe o que Incomoda que é? mais, né? A goteira daqui a pouco eu vou ter que dar uma aula, eu vou ter que fazer uma live com o Igor, a goteira vai me incomodar, eu terminando a live eu vou precisar arrumar o feijão da criança. Não é qualquer goteira. Então, existe toda uma história emocional por conta daquele problema. Então, ela quer o quê? Essa segurança. É isso que a mulher busca. A mulher busca segurança emocional. O que que o homem busca? Admiração. Aí ele vai lá, ele vai arrumar a goteira. E daí
não fez mais que a sua obrigação. E Não! é isso Admira o aí. cara! E quando você fala na busca por admiração, é uma palavra muito simples. Os homens buscam respeito. E respeito anda junto com admiração. O homem geralmente ama a mulher que veste a camisa do relacionamento e não tem vergonha de ser a esposa. E ele é o maridão. Ele faz uma coisa que pode ser simples, mas a mulher, ai amor, que bom que você fez, tipo assim, ela reconhece. E ele vai para o trabalho feliz, porque ele gosta disso. A mulher que vai falar, você fez mais do que obrigação, ou que não dá importância, o cara fica meio sem saber o que fazer, porque não esperem que o homem tenha uma capacidade emocional de entrar em conversas muito elaboradas e se manifestarem para a mulher. O homem ele vai entender de forma prática, igual o cachorro. Ele fez algo vantajoso, valoroso. Você foi lá, deu um tapinha, deu comidinha, ele ficou feliz. É isso, cara. É basicamente isso. Basicamente isso. É mais fácil. O sistema de recompensa do homem, eu acho que é até mais fácil a mulher aprender a lidar com o homem do que o contrário. Porque o homem tem essa dificuldade de dialogar, de se abrir, de compreender, aquele homem compreensivão. Isso é muito difícil. E acho até que o homem muito compreensivão, ele tá com o feminino muito forte, tá deixando o masculino de lado e vai ser o cara que vai agir menos e vai tomar um pé na bunda no futuro. Porque não vai ser útil. É, às vezes o problema do homem compreensivão é que ele, inclusive, está vestindo a máscara, né, do bom menino. Ele até pode ajudar ali, mas em algum momento, assim, ajudei, 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 mas ai, coitadinho de mim. E isso também prejudica tanto a ele quanto a mulher vai perdendo o interesse, né? Então, essa questão de ser altamente compreensivo, também a gente está falando um pouco da energia feminina, né? Nossa, realmente essa live rende, né? Rende. E pegando esse gancho, eu queria mudar um pouco a pauta, mas entrando em algo que tem a ver, que é o seguinte: como o homem exercer, como o homem vai conseguir exercer energia masculina numa sociedade que as mulheres cada vez estão mais emancipadas e ganhando mais? E são questões de números. Por exemplo, o cara ele quer ser o homem masculino e, entre aspas, liderar a relação, pelo menos na questão da ação. Tipo, ele que vai fazer. Porque a mulher, sei lá, tem uma capacidade para outras coisas e ele que vai fazer. Como a sociedade ela é muito pautada na questão material, eu vejo que mulheres que estão ganhando bem, que acabam não conseguindo achar um cara que ganhe próximo, acabam ficando sozinhas porque não conseguem se relacionar e nem os caras conseguem se relacionar. Tipo, o homem tem dificuldade para se relacionar com uma mulher que ganhe mais do que ele e a mulher também tem essa dificuldade. E aí, como que resolve isso? Se é que dá para resolver isso? Você tem alguma dica sobre isso? Pode falar um pouquinho pra gente? Olha, Joguei a bomba para você, hein? eu confesso para você que eu já atendi casal assim. E foi um processo bem complicado, porque o homem acabou entrando em depressão, né? Porque para o homem essa questão financeira é muito importante, né? Ele ganhar mais, porque não adianta, foi a forma como a gente aprendeu, né? Onde o homem ganha mais, o homem é provedor, né? A sociedade ainda se movimenta assim, onde coloca salários, né? Superiores ao homem. Eu tenho um empresário que fala assim: eu tenho que pagar mais o cara com a mesma função, porque ele é o pai da família, né? Então, mas quando acontece ao contrário, eu vou falar para você, Igor, vou ser bem honesta, isso é novo, isso é novo, Sim, isso é novo. mas aí o que que eu vejo? E aí em qualquer relação, e um problema que toda relação acaba tendo, comunicação, sabe? Comunicar como é que se sente, entrar em parceria, entrar em acordos, né, que vocês possam estabelecer. Eu tenho um casal, eles fizeram uma coisa muito legal. Ela ganha mais do que ele, tá? Ela ganha mais do que ele. E o que que eles têm em comum? Eles têm um cofrinho do casal. Então, cada um deposita naquele cofrinho, né, o que consegue compatível com com o valor que pode. Daí o que acontece? Tudo que eles vão pagar do casal, né? É o homem que vai pagar nos restaurantes, por exemplo, ele que paga a conta daquele cartão do cofrinho, né? E as coisas da
casa também, mas eles depositam nesse cofrinho o valor que cada um consegue no momento é, contribuir, entendendo que por que essa mulher fica tranquila? Essa mulher fica tranquila porque é um homem que é ambicioso, que quer crescer, tem projetos de futuro, mas no momento ela ganha mais do que ele. Só que o que que acontece? Ele ficou com uma percepção de isso não estar acontecendo por conta justamente esse cofrinho, né? Fez com que ele não tirasse essa percepção de que ela ganha mais do que ele. Lembrando que assim, ele vai dar o presente que ele consegue pagar, e as bolsas dela da Louis Vuitton, ela que compra. Então, e aí entendendo, né, que ela vai precisar elogiar Dona, esses presentes que Dona ele Ana, puder dar. eu diria que esse é o maior desafio para as mulheres, assim, que geralmente são meu público aqui. Meu público é geralmente 40, 50. A maioria das mulheres da minha página. Esse é o maior desafio para a mulher de 40, 50 que quer se relacionar. É a questão da paridade econômica. Por Uhum. quê? Você vai ter caras da mesma idade querendo mulheres mais jovens porque são mais econômicas, porque a menina mais jovem não está no mercado de trabalho, tá ganhando menos e vai se sentir muito honrado em estar com ele, porque ele é o cara provedor. E para ele entrar no relacionamento com a mulher, que querendo ou não, no relacionamento, a voz do relacionamento, a liderança, quem tá decidindo as coisas, muitas vezes vai entrar na questão econômica. Vamos viajar para onde? Cara, eu consigo para Paris, e você? Eu consigo ir para Búzios. E aí, como é que se conversa? Sendo que isso acaba sendo um desafio, por quê? Porque eu acho que no relacionamento você tem várias entregas que estão muito além do material, principalmente porque o casal ele pode se somar de uma forma que o dinheiro é dos dois. Mas como que você consegue fazer com que essa mulher admire esse cara? Porque o que acontece hoje em dia que eu vejo? Eu estou tentando ver uma solução aqui. Eu vejo mulheres de 40, 50 que depois de terem tentado, não conseguido, parando com caras mais jovens que ganham menos e tentando achar soluções. E aí você investe no cara para talvez daqui a um tempo esse cara tá bem e aí a coisa anda. Mas o contrário, vou ficar aqui esperando um cara da minha posição com a minha idade e esse cara não tem. Tipo, numericamente quase que não tem. Você consegue ver um pouco disso também? Você atende pessoas solteiras buscando relacionamento ou você atende mais casais assim, Não, que não. já estão no relacionamento? Eu atendo bastante solteiro, mas o que que acontece? De novo, né? É um comportamento novo. A gente ainda não tem um manual, mas quando eu trago essa, essa questão do cofrinho do casal, veja, ali é o cofrinho do casal. Entende? Então é o que eles vão ter ali para viajar. E aquele cofrinho permite que vai viajar para onde? Ah, isso é Então, ótimo. o que que acontece? A gente começa a criar estratégias, né, para a gente não colocar também no outro, né, não gerar no outro expectativa de novo. A gente cai lá no capítulo do meu livro, nunca é o outro, né? Como é que eu vou lidar com isso, né? E aí, gente, eu tenho um canal de assinatura sobre apego ansioso, e lá eu tenho uma aula sobre comunicação ativa. A gente não sabe mais se comunicar. Então, parte do princípio que a gente vai precisar se comunicar, a gente vai precisar entender também, assim, em que terreno que a gente está entrando. Então, se a gente está conhecendo uma pessoa, a pessoa ganha menos, então a gente já sabe o que a gente está escolhendo, né? A gente, por exemplo, se a gente, estou falando de mulher, por exemplo, né? E vamos lá, Igor. Por favor, mulheres, abram o coração de vocês para o que eu vou dizer. A vida é feita de escolhas. No momento da tua vida, você escolheu ser muito bem-sucedida. E para cada escolha, uma renúncia. E no momento, você não está, talvez está impedindo que homens se conectem inseguros. E é o que temos. Então, é a mesma coisa os homens, né? Se vocês não derem a abertura para essa mulher que está buscando, porque assim, fazer dinheiro para ela não é mais problema, mas ela quer que alguém ajude na goteira, ela quer companhia na viagem, ela quer trocas afetivas, ela quer alguém Sabe leal. como que eu vejo isso, assim, de recorte social, e eu acho isso até um pouco triste? Meu público, eu geralmente me comunico com mulher, mais do que com homem, mas tem homens também. Para o homem que envelhece e vai se estruturando na vida,
ele tem uma perspectiva melhor de relacionamento do que a mulher, porque ele Ah, pode não cair. tenho dúvida. Então, Com assim, por certeza. exemplo, eu tenho 37 anos. Eu tô só ascendendo, ascendendo, ascendendo. Eu com 50 pode ser que eu seja mais interessante do que eu sou. Vou ter Sim. lido muito mais livros, conhecido muito mais países, minha vida financeira vai estar muito melhor, a minha parte de afetos, a minha maneira de comunicar está muito melhor. Então eu chego, a mulher, infelizmente, não pode falar a mesma coisa por ela. Porque ela vai chegar com 50, ela vai ter que olhar para baixo e vai sofrer olhando para baixo. E eu não vou ter problema em olhar para baixo. Porque o homem, tipo assim, eu com 50, se eu arrumo uma mulher de 30, com bem menos repertório de vida, mas que seja uma pessoa interessada, feminina, esse tipo de coisa, dá para tentar fazer funcionar. Para a mulher, é um grande Sim. desafio fazer funcionar. E isso eu Sim. acho um pouco triste, porque é uma coisa que eu me preocupo e tento resolver. Mas é o que você falou, é uma coisa nova. Como que vai ser? Exatamente. Eu sempre brinco assim, não vamos sofrer por antecedência, né? Vamos dar o melhor que nós podemos, né, no momento presente com o que nós temos. E o meu livro, ele é um caminhar sobre esse abrir do coração, para que independente do que aconteça na sua história, você viva bem com ela. Porque sabe, Igor, há uma pergunta muito dolorosa que eu faço no setting terapêutico, que é a seguinte: quando as pessoas me procuram querendo um relacionamento, eu pergunto para elas assim: tá tudo bem se você ficar assim, solteiro, pro resto da vida? Tem pessoas que choram. E quando é que eu estou de coração aberto? Quando eu consigo responder essa pergunta e dizer: tá tudo bem. Se essa for a minha história e essa for a minha função da peça do quebra-cabeça que eu sou do todo, tá tudo bem. E é engraçado que é exatamente nesse momento que as oportunidades aparecem. Você vê, né? Então, é isso, Igor. Eu assim, quando eu tenho as minhas alunas, né, nas mentorias, eu acabo indo para uma linha assim, saindo totalmente da ideia materialista e buscando um outro sentido de vida contemplativa. E nesse sentido de vida você vai valorizar coisas não materiais, Uhum. que também é um exercício, e isso pode fazer com que você consiga ser feliz. Eu tô falando você, assim, vocês, né, mulheres, com alguém que talvez não te entregue aquilo de material, mas é porque o material você já superou. E isso é um exercício, é você meio que fugir do marketing, da busca social, da validação, da internet. Tipo, precisa daquele silicone para atrair um monte de homens sabendo que eles só querem isso? Será que precisa? Precisa daquela barriguinha? Será que precisa? Por quê? É você entender que há caras que vão valorizar certas coisas, há esse tipo de coisa, e você tem que sair da corrida dos ratos, correndo sempre na mesma. Porque o que acontece com a maioria dessas mulheres que vão crescendo? Elas focam só em beleza. Beleza, 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 beleza. Mas elas têm dificuldade de encontrar um cara que contemple elas por algo que não tem nada a ver com a beleza. Pelo jeito dela, que às vezes se perdeu, que ela não consegue nem assim mostrar, porque é só uma coisa protocolar. Não é aquela. Parece que a pessoa vai criando uma casca e vai perdendo, não a humanidade, mas perdendo a sensibilidade para a conexão. Você já percebeu isso também de algumas pessoas nos seus atendimentos? Vamos lá. Eu acho, Igor, que hoje a forma como eu falo, né? Eu brinco que eu estou educando o meu público para que saia justamente dessa casca, né? Porque veja, eu sou mulher, né? Essa é uma dor muito profunda que a gente carrega. Quando eu soube que eu estava com lipedema mesmo, sendo adepta de atividade física, uma boa alimentação, que foi justamente reflexo desse alto nível de estresse, né, de cobrança, claro que eu fiquei triste, claro que eu fiquei deprimida, porque eu sei que isso altera o funcionamento do meu corpo, eu corro risco de ficar com sobrepeso maior. E é óbvio que a gente aprendeu a se validar através dessa casca. Mas por que eu estou educando o meu público a entender que isso aqui, nem isso aqui nos pertence, nem isso aqui é teu, nada é teu. A filha que eu amo, a família que eu construí, não, essa casa, nada é meu. Tudo é um aluguel, né? Tudo. Tudo Então, é um assim, aluguel. Nosso corpo então, físico é um aluguel.
Exatamente. Então, assim, eu acabo recebendo, na verdade, pessoas que estão cansadas disso, que entenderam, né, que não aguentam mais, que precisam de refúgio em outro lugar, porque estão sofrendo demais com essa questão de que elas estão começando a entender. Pelo amor de Deus, me ajuda, senão eu vou enlouquecer, né? Até então, até chegar em você. Eu achava que para ser feliz eu precisava ser casada, casado. Vamos lá, né? Por onde a gente começa? E eu começo. As pessoas vêm, Igor, me procurar por problemas no relacionamento, mas o problema não está lá. O problema está em como ela se vê. Como você se vê, Igor, muda todo o jogo. Se você se vê uma pessoa é, de bem com a vida, se você vê uma pessoa de energia boa, se você vê uma pessoa que, por mais que sofreu, né, o que sofreu, mas tem energia para transformar as coisas, tudo muda ao seu redor. E isso é o quê? Isso é o mapa da tua essência, da tua consciência. Você não é isso aqui. Eu não sou esses olhos, essa boca, esse nariz, esse peito, inclusive, eu comprei, né? Não é isso aqui. E até o que eu comprei não é meu. Não é isso que eu sou. Eu não sou isso aqui. Eu sou aquela que toca o seu coração. Eu sou aquela que, de alguma forma, vai fazer com que alguém saia da live aqui, e fala assim, gente, mudou minha vida. A gente né, na vida da pessoa, a gente é aquela imagem, aquela mensagem, aquela energia que fica quando a gente vai embora. Aquilo lá é nós. Aquilo lá faz parte da gente. É, essa questão de sair do material e valorizar o ser em essência, os afetos genuínos, o que se sente, é um exercício que eu acho que é para todo mundo. Que Para é todo mundo. para todo mundo, para todo mundo. Porque eu penso o seguinte: a pessoa que vê relacionamento num modelo encaixado, um padrão de vida, um rótulo, um título, um sucesso, um reconhecimento, quando ela de fato tentar se aproximar de alguém, esquecendo que ela precisa ser humana ali e trocar, ela vai se decepcionar muito com o relacionamento. Porque o relacionamento você precisa ser o máximo de humano possível. Ser sincero com aquilo que você sente, saber comunicar apesar da dor, entender o lado do outro apesar da dor e buscar do outro coisas que você não vai ter, que são assim, marcadores que as pessoas vão reconhecer. Tipo, o seu marido, ele não é um bom marido porque ele te deu uma joia. Talvez ele seja um bom marido porque quando a sua mãe morreu, foi ele que estava lá resolvendo tudo, para você chorar tranquilo. Essa, É que, esse é o bom marido. Entendeu? é A que pessoa nós. que cuida de você na hora que você mais precisa. É que as pessoas, elas estão tudo menos humanas, né? É. As pessoas elas estão perdendo a humanidade. Eu estou assistindo aquela série, depois assistam, inclusive, da bilionária lá, a mulher mais rica do mundo, a fundadora da L'Oréal, deprimida, depressão, roubada por todas as pessoas. Não vou dar muito spoiler, não, mas ali deixa claro o quanto a falta de humanidade, de troca afetiva e de se conhecer além do que eu tenho, muda tudo. As pessoas que vivem uma vida de poder, sucesso, fama, reconhecimento, só você olhar os artistas aí, a maioria morre por conta de remédios. A quantidade de remédio é absurda para a pessoa aguentar essa correria, essa pressão. E aí você pensa, poxa, tem tanto dinheiro, por que que não vai curtir a vida? Porque não curte, porque está sempre na pressão, sempre na busca. E depois descobre que vai fazer o que com tanto dinheiro assim? Morre, fica tudo aí. Caixão não tem gaveta. Sim. Caixão não tem gaveta. Não adianta. Eu estou tomando muito seu tempo. Vamos para a gente poder finalizar. Eu quero saber o que eu anotei aqui, ó. Como superar o ex? Vamos falar sobre sofrimento e esse grande desafio, né? Nossa, Que olha, serve para todo mundo, né? Tanto para homem quanto para para mulher. todo mundo, esse exercício é bem importante e esse exercício vai ser divisor de águas na sua vida. Então pensa lá em todos os relacionamentos que você teve. Todos, principalmente aqueles com que você guarda mais mágoa, que mais te fez sofrer. E que você
Tá aí com o discurso, guardo mesmo, guardo aqui no meu coração, que é para lembrar de não ser feito de trouxa de novo, ou trouxa de novo. Deixa eu te falar uma coisa, vem aqui, chega bem perto. Você tá fazendo só cagada sentindo isso. É isso que te impede de ir para um próximo nível em um relacionamento. É isso que te impede de encontrar uma pessoa verdadeiramente em troca amorosa. Porque preste bem atenção. Quando você fica guardando mágoa, rancor, injustiça em relação ao seu relacionamento íntimo lá do passado, é isso que você vê nas próximas relações. É o famoso repetir padrões. Então, se você quer mudar essa história, comece com esse exercício simples que eu já vou te dar. Antes, vou retomar lá. Lembra que a história dos homens? Que eu tinha Sim. tudo para ver o homem como um grande filho, né, da Sim. FDP. E o que eu precisei mudar? Precisei mudar isso aqui. Quando eu mudei isso aqui, que eu já vou trazer para vocês, hoje o público masculino é o que mais me movimenta a minha empresa financeiramente. É o meu maior público. Quando eu comecei a olhar para minha história com amor. Eu acho que isso você está fazendo um bem enorme para a humanidade, porque é difícil para os homens irem ao psicólogo ou conversarem até com um amigo próximo sobre Uhum, questões emocionais, porque o homem ele é muito valorizado pela ideia de produtividade. E a ideia de se abrir emocionalmente ou dizer que está mal é vista como fraqueza. É sim, tipo, pô, esse cara é um fraco, é um covarde, porque a virtude masculina de força é relacionada à coragem. E a coragem é você meter a cara e fazer, independente de como você esteja se sim. sentindo. Só que o homem não é máquina, o homem tem sentimento e precisa lidar com esses sentimentos. Até porque a Então, vida pode ser muito dura com ele também. Da mesma forma como você teve sim. experiências ruins, de abuso de homens horríveis, tem homem que às vezes teve que lidar com a mãe que era do job, ou às vezes o padrasto que batia, ou às vezes todo tipo de humilhação. E aí tem vários problemas ali que se não resolver, como é que vai ser? Então, justamente era esse o exercício. Olhe para todos os homens da sua vida, mesmo que eles tenham te abusado, que eles tenham te traído, que eles tenham te humilhado, e agradeça por cada um deles. Porque foi exatamente cada um deles que trouxe a tua melhor versão. Não, dona Ana, não trouxe, eu continuo amarga, eu continuo mal, eu continuo. Não. Na verdade, você só continua mal porque ainda carrega a dor, a mágoa, a ferida e você só consegue visualizar. Se você fizer hoje esse exercício, se você agradecer todos os seus relacionamentos anteriores e ainda um adicional, um upgrade, porque aqui é live do Igor com a dona Ana. Além de agradecer, você mandar amor incondicional para esses homens. A sua vida não é sobre eles, não é sobre você ser bonzinho. E estou falando para os homens também, para as mulheres da sua vida, não é. É sobre o quanto você para de ver os outros com dor e fica se conectando em dor. É você tira as vendas e você em amor. Aí vai se conectar em amor. Quando eu tirei as minhas vendas, agradeci a todos os homens que de alguma forma me maltrataram. Eu abri espaço para homens maravilhosos, meus seguidores que estão comigo no setting terapêutico e que transformaram e continuam transformando a minha E as realidade. pessoas têm uma dificuldade, as pessoas vão ter com certeza um desafio muito grande de ter essa visão, porque a gente acaba sendo muito resultadista para a vida. Você acha que a pessoa que passou pela sua vida, se ela tiver te traído, por exemplo, foi uma perda de tempo. Só que aquela experiência de traição, apesar da dor, você agregou coisas com aquilo. E aquilo te formou a pessoa que você é. Então, assim, agradecer pelo que você é, porque ninguém cresce só recebendo coisa boa da vida. Na verdade, a melhor época de aprendizado é quando você se ferra. E ferrar é a melhor. Qual é a época que você mais aprende? É quando você se ferra. Para Sim. tudo.
Porque aquilo É, dali é, te ensinou. não Aquilo dá dali é para uma escola. não Eu dá para diria, dona Ana, que o ser humano que não se ferrou na vida, ele vai ter muita dificuldade de ser um ser humano grandioso. Porque ele não passou pelo desafio. sim, com certeza. É isso, Então é pessoal. isso. O É, que não, que vocês não se acharam aí? preocupem que eu tô fazendo um livro bem especial para vocês. Aí as pessoas não vão Eu ter vou problema. comprar esse livro aí. Faço Vai, questão, faço uma resenha ainda. faço questão de te dar um com muito carinho. Ficarei muito feliz. Então, pessoal, é isso. A gente vai encerrar por aqui. Dona Ana, obrigado. Ai, Sempre eu que que você agradeço. quiser. Eu Estou agradeço. sempre acompanhando seus vídeos ali. A hora que Eu eu achar também, algum bem sou. polêmico, eu vou fazer uma reação ali para a gente poder brincar um pouco. Eu tô mais quietinha, né, Tá mais ultimamente. quietinha. Então tá bom. Se Se despedir do cuidem. pessoal, Pessoal, fiquem bem, se cuidem. Ó, o Alan é meu consultorando da imersão. Eu vou ter uma próxima imersão agora, Igor. Queria muito, né? Divulgar uma imersão que fica o dia todo comigo, aprendendo coisas além disso aqui, para depois aprender a se autorregular quando entra em ansiedade por causa de relacionamento. O coração que fica palpitante, enfim. legal. Depois entra lá no link da minha bio e pega mais informação com a Yara, que a Yara vai dar. Não tem como ser a mesma pessoa depois. E agradeço a todos vocês que estiveram com a gente, né? 1 hora e 16 minutos, com muito Bastante carinho, tempo. mais de 100 pessoas. E Igor, obrigada mais uma vez. Sempre é muito bom estar aqui com você. E eu me sinto um privilegiado. Então tá. Pessoal, Beijo, beijo para vocês. se Boa cuide. noite. Tchau. Até a próxima. Até a Tchau. próxima. Tchau.